Gente, legal, Diego. Semana passada eu estava com você numa live. Vinícius, que bom que você está aqui. Legal te ver. E mais um pessoal aí já que entrou. Mas como eu estava dizendo, vamos por partes. A primeira coisa que eu falo para os meus clientes, né, a agência aqui, eu estou liderando nos últimos 3 anos aí com os assuntos de marketing digital, cuidado para não se tornar um spam na vida do cliente, do seu cliente. Porque, olha o Thiago Eda aí também. Porque o que acontece? Muitas vezes, o empresário, ele fica na ansiedade de divulgar as suas informações. Especialmente num período como nós estamos, né? Sobrevivemos aí de forma mais saudável no mês passado, mas pelo que eu ouço e acompanho, maio já começou a apertar um pouquinho a questão do faturamento. Ainda mais essa semana tem folha de pagamento, né, para honrar. Então, eu acompanho muitas vezes esses gestores divulgando em excesso a sua informação. Isso significa spam na vida das pessoas, porque de duas uma, ou ela vai te bloquear, né? Ou ela vai te colocar para tirar uma soneca lá no Facebook, ou ela vai deixar de te seguir no Instagram. Então, eu não recomendo que se divulgue com como que eu posso dizer? Um excesso mesmo, né? Por que isso? Porque senão você causa justamente o efeito contrário daquela pessoa que você está tentando despertar para o seu produto, seja o seu público-alvo ou não. E é claro que é bom deixar bastante evidente que só faça isso para quem é seu público-alvo, porque senão você vai pegar a antipatia de pessoas que nem compram o seu produto. Então, entenda muito bem quem é o seu público, a que a ele se destina aquele produto, e aí sim, faça um planejamento inteligente de quanto em quanto tempo você pode fazer uma divulgação, né? Seja um post nas redes sociais, ou seja, um post via WhatsApp, enfim. Nesse momento, os clientes me dizem assim, Natália, nossa, mas o que é o tempo ideal? Qual é a frequência ideal para fazer os posts, né? Ou então, que horário? Aí eu respondo de duas formas. Primeiro, pelo menos uma vez ao dia, porque a gente também recebe aí uma infinidade de informações. Então, se você tá pelo menos uma vez por dia, isso rede social, tá? Um post por dia na sua rede social é tranquilo. No seu WhatsApp, moderação, pessoal, moderação, né? De 2 a 3 vezes por semana, no máximo, para o mesmo grupo. Senão você se torna em spam. Com relação ao horário melhor para se postar, uma coisa é fato consumado. A internet é ambiente de teste. Então, você primeiro precisa postar, colher o resultado, para depois entender qual é o horário que você melhor performa. Assim como quando você posta no seu perfil pessoal, você consegue perceber que horário tem mais performance, que horário tem mais audiência. Você percebe isso? Se você posta às 6 da tarde, tem mais audiência do que se você posta às 3, geralmente. Na fanpage, ou seja, na página da sua empresa, o próprio Facebook te dá um gerenciador em que você consegue analisar esses números. Por isso que você não precisa ficar só no campo da percepção, como você fica, por exemplo, no seu perfil. Na página da empresa, você já tem como acompanhar esses dados. Legal, Natália, legal. Muito bacana. Muito bacana. Práticas para a gente colocar em ação no nosso dia a dia. Eu quero trazer nossa conversa para um mundo atual, que é o mundo da Covid, né? Eu tenho percebido que algumas marcas tentaram se aproveitar da situação e começaram a usar de uma comunicação mais agressiva e indo na contramão da solidariedade ou até mesmo do momento que estamos vivendo, né? Então, elas começaram a querer vender mais caro, mas não porque o produto vale mais, simplesmente pelo momento que está sendo vivido. E essas marcas estão sendo bombardeadas, detonadas na rede social, porque a rede social ela não perdoa esse tipo de atitude, né? Da mesma forma que algumas empresas que tomaram algumas medidas que não são condizentes com a situação,
e também de alguns perfis que foram até denunciados e que, de certa forma, acabam sendo punidos aí pelo Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Legal. Vamos fazer um contraponto aqui. Você trabalha com networking, certo? Sim. Imagina se você entrasse em contato com a mesma pessoa incansavelmente tentando por algo que ela não vai comprar. Por que ela não vai comprar? Porque a cabeça dela, nesse momento, e estou pensando no seu público-alvo, né? Que são pequenos empreendedores. Porque a pessoa, nesse momento, está preocupada em fidelizar os clientes que ela já tem na carteira. Porque ela sabe que vai ficar um tempo sem vender, certo? Certíssimo. Legal. Se você começa a ligar incessantemente para essa pessoa, liga às 10, depois liga ao meio-dia, depois liga às 2, depois liga às 4, daqui a pouco ela vai fazer o quê? Ela vai te dar um bloco, né? Ela vai bloquear o seu número. Gente, é a mesma coisa que acontece no volume de informação, ou não só no volume, mas no teor da informação que você passa. Ao mesmo tempo que você, Thiago, pode vender a qualquer custo dentro desse exemplo, mesmo que você coloque um valor mais abaixo e fique falando sobre produção, é a mesma coisa de que se a gente começar a divulgar algo muito mais caro, como aconteceu com o álcool em gel, ou muito mais barato. Respeite o seu respeite a si mesmo e principalmente respeita quem é o seu potencial comprador. Né? A gente, inclusive, tem visto uma série de denúncias, como você trouxe, no próprio Facebook. Há campanhas em que o Facebook está vetando, está bloqueando, porque tem percebido ali uma propaganda enganosa. Ou então algo que é prometido e que não é entregue. Né? Ou então algo que está muito mais caro do que aquilo que geralmente custa no mercado. Então, vai um conselho aqui. Denuncie, porque realmente essa prática, quem faz essa prática vai totalmente contra qualquer ética no mercado de marketing. Que legal, que bacana. Esse tipo de informação, eu percebo que as pessoas, elas querem ter esse tipo de informação porque muitas vezes elas participam disso, né? Isso é muito recorrente na nossa vida, né? A gente percebe, e aí, como agir, né? O que fazer, né? Comprar, não comprar, denunciar, não denunciar. Muito bacana esse tipo de informação para nós. Aproveitando esse da rede social, eu vou trazer aqui um papo sobre o marketing de influência, né? Ele tem crescido nos últimos tempos. Até tem uma pesquisa da YouPix que diz que 80% das marcas devem investir nessa estratégia, na estratégia de influência digital, né? O marketing de influência. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Que tem, claro, o seu lado positivo e a presença do seu lado negativo também, dependendo da forma como você utilizar isso, né? Legal. O mercado de influenciadores cresce e cresce para quem sabe manter a sua imagem. Então, eu vou voltar um pouquinho no início da nossa conversa e vou mesclar a questão do marketing pessoal com a questão da divulgação da sua imagem, né? Que tem tudo a ver aí com os influenciadores, como se diz no mercado, os digital influencers, né? Vamos trazer um exemplo muito recente, Gabriela Pugliese, né? Quem não acompanhou o que aconteceu com ela, em que resolveu dar uma festa em meio à situação aí da Covid e aí fez um brinde, disse, dane-se a vida. Só esse simples post que ela fez, num momento aí infeliz da vida dela, ela perdeu uma série de contas, né, das quais ela usava a própria imagem para fazer publicidade. Portanto, ela era uma digital influencer de marcas muito poderosas, e então ela perdeu essas contas, se eu não me engano, a última matéria que eu li, equivalente a R$200 por mês. Você tem mais informação sobre isso, Thiago? Tenho. Foram 150 mil seguidores que deixaram de segui-la. Ela perdeu 10 patrocínios, totaliza aí R$200 mil.
e ela também, por esse motivo, resolveu cancelar a conta dela no Instagram. Tamanha a proporção do rombo que ela fez para ela mesma. Sim, sim. Então, é mais do mesmo aqui agora. Cuidado com o que você posta em excesso e o teor da informação que você posta, né? Da mesma forma que você tem que ser ético na hora de falar o seu preço e comedido para não invadir e se tornar um spam na vida dos seus seguidores, cuidado principalmente com a sua imagem. Tiago, assim, à frente de qualquer CNPJ, e agora falando para empreendedores, né, que é o público que eu estou acostumada por conta da agência Sermos, na frente de qualquer CNPJ tem um CPF. Então, quando a gente fala em networking para a vida, a gente imagina o Tiago, a gente não imagina o logo networking para a vida. Espero que quando as pessoas falam em agência Sermos, elas imaginam a Natália e não a agência Sermos, né? O que eu quero dizer com isso? O perfil da Natália precisa ser um pouco condizente do que a Sermos posta. É claro que nós não somos uma figura pública, que tem um perfil totalmente diferente nas redes sociais. E também não somos digital influencer, mas eu consigo demonstrar aqui que a questão do marketing pessoal, com o que você faz de marketing na sua empresa, para qualquer nível, se você é uma pessoa, figura pública, se você é um digital influencer, se você é um colaborador da empresa, funciona da mesma forma? Né? Então, assim, é claro que eu quero postar no meu perfil sobre as minhas viagens, sobre os vinhos que eu tomo, não tem nenhum problema, né? O que eu faço no meu final de semana, não. Enfim, o que eu penso, que eu deixo de pensar, mas cuidado com o excesso, pessoal. Eu tenho visto aí muita gente revoltado com a política, e eu não quero entrar aqui em ideologia política, porque não é esse o objetivo dessa live, mas eu tenho visto muita gente se revoltar com política e ficar postando em excesso sobre política. Cuidado, cuidado. O perfil é seu, claro. Segue quem quer, claro também. Mas, sabe, cuidado é bem-vindo, né? Então, a hora de postar, pense também no que você representa, mesmo postando no seu perfil. Show. Eu quero trazer o tema agora, Natália, sobre a nosso bate-papo, a comunicação da empresa com os colaboradores, de que eu sei que você é especialista nisso. Valente está aqui batendo palminha para nós. Grande Valente, eu queria que você trouxesse um pouquinho da visão, dessa visão de comunicação interna. Eu tenho certeza que no atual cenário, falar de comunicação interna hoje faz muito sentido, né? Afinal de contas, existe a preocupação com o seu colaborador, existe a preocupação com a forma como ele usa os equipamentos de TI, por exemplo, existe, por exemplo, a preocupação da comunicação, a informação de fato chegar até o colaborador. Então, eu tenho certeza que está mais relevante. Eu queria que você, como especialista nisso, pudesse dar uma pincelada no assunto, por favor. Legal, legal. Vamos lá. Quando a gente pensa em comunicação interna, quando a gente pensa em endomarketing, a gente pensa no colaborador, né? Então, a gente, enquanto gestores de empresa ou líderes de empresa, o que a gente precisa, como que eu posso dizer? Eu ia usar a palavra postar, mas não é essa palavra. O que a gente precisa comunicar? O que a gente precisa comunicar ao colaborador ou aquele multiplicador de informação que faz o nosso time alcançar o nosso objetivo, né? Num primeiro momento, a gente não pode deixar de lado o que está acontecendo fora da empresa. Por mais que a comunicação interna venha com o sentido de engajar, a empresa não é uma célula fora do mundo. Pelo contrário, ela depende do mundo para sobreviver. E os colaboradores sabem disso. Então, cabe a cada líder de time, independente de quantas pessoas você tenha. Se for uma pessoa só, no que diz respeito à comunicação interna, né, cabe você comunicar sobre os cuidados que esse colaborador deve ter
Claro que a gente está falando aqui de um cenário de uma indústria metalúrgica, por exemplo, que está funcionando, né? Cabe a você, ou de construção civil, etc., dos segmentos que estão funcionando, cabe a você, enquanto líder, se preocupar com a qualidade de vida dele. Porque isso eu tenho certeza que está na visão, na missão e nos valores das principais empresas. Né? O cuidado com o próximo, cada um escreve isso com as suas palavras dentro da sua cultura organizacional, que é o que compreende missão, visão e valores das empresas, né? Então, tomar esse cuidado com o seu colaborador é colocar a cultura organizacional da sua empresa em prática, e cabe sim ao líder comunicar a ele a forma como ele deve se proteger. Natália, se proteger, vamos colocar em outra expressão, como é que ele deve lidar com essa situação, né? Tanto física como emocionalmente, tá? Tanto física como emocionalmente. E aí, você pode me dizer assim, Natália, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho a ferramenta certa para isso. Poxa, eu tenho diversas sugestões, algo que não ocupa tempo produtivo, né? Por exemplo, como você fazer um jornal informativo para chegar nesse colaborador, é você simplesmente se reunir com essas pessoas. Se for do setor administrativo, reúne pelo Zoom, por exemplo, numa reunião. Se for do setor operacional, fábrica, canteiro de obra, que não está parado, não tem problema. Vai até a célula dele, reúne 5, escolhe alguns multiplicadores para que desses 5 se forme mais 5, 10, 15, 20 e repasse esses cuidados, né? Cuidados o que é a Covid, né? Quais são os problemas e os desafios que a Covid traz e, principalmente, envolva a família. Porque quando a gente fala de engajamento, uma palavrinha poderosa, uma expressão poderosa na comunicação interna é: volte para casa, colaborador, do mesmo jeito que você chegou aqui para trabalhar, né? Então, não vou entrar no mérito de que a empresa tem que dar aí todos os acessórios para que ele possa trabalhar. Não é isso. Eu estou falando de comunicação. É algo que vai além. E aí, qual que é o retorno disso? O colaborador se sentir totalmente valorizado. Totalmente valorizado, né? Isso é muito bacana. Eu particularmente adoro esse papo de comunicação interna, o fato da empresa se preocupar com o colaborador, da maneira como ele chega, a maneira como ele sai da empresa, se preocupar com a família dele, com a forma como essa informação chega para ele, e esse trabalho de endomarketing, de comunicação interna, eu particularmente acho sensacional. Atua forte com até por isso eu vou trazer esse gancho aí para a gente bater um papo sobre o assunto. Tem bastante gente que está me chamando aqui que, na verdade, não puderam participar da live. Quero só dizer que essa live está sendo gravada. Depois a gente vai disponibilizar em outras plataformas também, até porque hoje em dia o que mais tem também são lives, né? E aí, de certa forma, acaba com várias pessoas e fica difícil, né? Mas eu quero trazer a nossa conversa agora, Natália, para o mundo tradicional da comunicação. No digital, a gente sabe que hoje em dia tem muita fake news, né? Ou seja, aquela notícia plantada, né? Aquela notícia que ela tem meias verdades, vamos dizer assim, e muita mentira, na verdade. Então, essas fake news, elas, de certa forma, fazem com que a comunicação acabe ficando um pouco, as pessoas ficam um pouco com o pé atrás, acredito ou não acredito, compartilho ou não compartilho. E a informação que eu tive aqui, antes da gente entrar nesse bate-papo, é que os jornais impressos e aqueles jornais tradicionais, eles têm ganhado muita relevância, olha só, eles têm ganhado muita importância, as pessoas têm dado mais importância para o jornal impresso e para aqueles jornais de televisão, ainda que as notícias, enfim, o que eles colocam lá sejam muito negativos, né? Mas isso é o que está sendo dito por especialistas da área. Você, como assessora de imprensa, que eu sei que foi, trabalhou bastante com isso, eu queria que você desse uma palavrinha sobre essas situações, fake news, jornais tradicionais, comunicação tradicional.
no ramo de imprensa e me especializei no digital. Mas vou tentar aí responder pra gente e aí vocês me digam se tá ok, tá? O que eu penso? Eu penso que o digital é um caminho sem volta, né? Dificilmente a gente vai ter aí mais visualização de TV, mais visualização de jornal do que o digital. Simplesmente porque o digital está na palma da nossa mão. E a gente escolhe o que a gente quer ver na hora que a gente quer ver. Né? Como que eu posso exemplificar isso? Imagine no aeroporto. Quando você está no aeroporto, você olha, pensa que você está esperando na sala de embarque e tem diversas publicidades. Uma mais luminosa que a outra, uma diferentona que a outra. Muito bem. Você, Thiago, né? Você olharia mais tempo para essas informações ou para o seu celular? Sem dúvida nenhuma para o meu celular. E aí, eu já fiz esse exercício. E eu percebi mais pessoas olhando para o celular do que as publicidades do entorno. Só por aí é o que justifica o motivo. Por aí é o motivo pelo qual meio de fake news. Fake news existe porque no impresso e na TV, o que acontece? Jornalistas sofrem processos. No digital, muitas vezes, e eu não estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando dos canais de imprensa digital, tá? Eu estou falando de informações que vão surgindo por aí no nosso WhatsApp e que a gente acaba não sabendo de onde vem. Porque da mesma forma que o jornalista de redação sofre processo, se ele publica uma informação errada na TV, no rádio, no jornal, ele também vai sofrer se ele publicar uma informação não bem apurada no online. O problema é que o online traz uma série de informações sem fonte. Sem fonte. E aí é essa informação sem fonte que a gente tem que tomar o cuidado e sim trazer mais atenção para essas mídias tradicionais, que é o ponto que, nesse ponto eu concordo com você, né? As mídias tradicionais têm ganhado aí mais visibilidade, principalmente nesse momento de Covid. E que está todo mundo em casa, porque a gente quer realmente ver a procedência da informação. Não à toa, quer ver um exemplo prático que surge agora? Não à toa, a Globo liberou todos os canais. Todos os canais que ela tem, que ela detém no Brasil. E quando eu falo Globo, eu não estou falando do canal 5 de televisão, né? Eu estou falando da Globo News, eu estou falando da Sport TV, eu estou falando do canal de desenho deles, eu estou falando do canal de filme deles. Quando a gente troca os canais na net, a maior parte é da Rede Globo. Né? Então, o canal tá liberado. Por quê? Porque é onde a gente está indo buscar informação. Show! Legal. Eu particularmente gosto muito de buscar fontes tradicionais. Ainda que no digital, mas buscar a fonte ali tradicional. Eu tenho essa característica, mas eu recebo bastante fake news também. Acredito que seja hoje em dia normal, natural, seja assim. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa o Fernandão, tá falando parabéns, Thiago e Natália, estou amando, fantástico, obrigado, Fernandão. E também está falando aqui, Natália, que observação maravilhosa, além do valor das pessoas que todos colocam como visão. Isso ele estava falando sobre a comunicação interna que você comentou aqui. E o Vinícius está falando aqui, concorda sobre o jornal impresso, dele estar ganhando mais credibilidade mesmo. E é verdade, Vinícius, é muito louco isso, né? Mas quem diria, né? No mundão de hoje... Agora, tá vendo por que o digital é mais legal? Porque a gente consegue ter interação e quem tá do outro lado consegue ler o que a gente diz, consegue ouvir o que a gente fala. Né? É muito legal. Agora é o seguinte, agora eu vou mudar totalmente aqui as cadeiras, vou te pegar de surpresa, porque agora eu vou te fazer perguntas. O que você acha? Faça. Porque assim, essa confusão não tá no meu script. É que assim, quando a gente fala de comunicação, a comunicação ultrapassa
fontes de informação, né? Ultrapassa canais de informação. A comunicação começa com a roupa que a gente está vestindo, né? Que vai ali na questão do marketing pessoal. E você, com o networking, também trabalha muito a questão da comunicação. Então, eu queria saber, na sua opinião, como é que os empreendedores hoje devem se comunicar? Porque eu sei bastante na área de comunicação rede, né? Me diz você. Legal, é uma boa pergunta. O que eu percebo é que as pessoas, né? E aí, quando eu falo pessoas, porque essas pessoas representam as empresas delas, né? E até mesmo as outras pessoas que trabalham em algum segmento, né? O que eu percebo é que a comunicação delas é muito afoita. Se você me permite dizer, é uma comunicação muito afoita. O que é uma comunicação muito afoita, Thiago? Uma comunicação muito afoita é aquela comunicação que a pessoa quer, por A mais B, passar o ponto de vista dela e te forçar a algo. Ou seja, isso não significa que você está sendo persuadido, significa que você está sendo empurrado. E quando as pessoas se comportam dessa maneira, se comunicam desta maneira, a outra parte, geralmente, ela pega no ar, porque todos nós temos uma antena parabólica que fica ligada aqui na nossa testa, aqui, e a gente percebe quando o seu interlocutor ele está querendo te empurrar a algo. E a maioria das pessoas, Natália, hoje em dia, elas querem te empurrar a algo. Elas querem te vender o lado delas. E sai na frente as pessoas empáticas, sai na frente as pessoas que conseguem passar a sua visão, mas ao mesmo tempo conseguem enxergar o ponto de vista do outro lado também. E eu vou falar um negócio para você, é difícil pra caramba conseguir se colocar nessa posição. É difícil pra caramba, é difícil praticar a empatia. Então, eu diria que quem sai na frente nessa nossa conversa, já que você me pegou de surpresa aqui com uma pergunta, eu te diria que são as pessoas que elas têm mais empatia, elas conseguem se colocar no lugar do outro e com isso ela consegue enxergar ali oportunidades, mas não são oportunidades que vão enfiar goela abaixo da outra parte, mas sim trazer uma solução para o problema dela, uma solução. Então, a comunicação tem tudo a ver com o comportamento, tem tudo a ver com o que você coloca para outra parte. Então, esse tipo de comunicação é que está em voga hoje. Se você consegue ser empático, você consegue sair na frente. Se você não consegue ser empático e tenta empurrar alguma coisa para outra parte, fatalmente, você pode até conseguir, ali num curto espaço de tempo, ter algum resultado, mas não se sustenta. E aí a gente está falando de networking de novo, né? E networking tem tudo a ver com sustentabilidade das relações, né? Então, acredito que eu tenha respondido, Natália. Ficou claro ou não? Sim, com certeza. Inclusive, o Fernando está aqui concordando com você. Ele está dizendo que então ele está dizendo que às vezes soa como arrogância, empatia é o segredo. E sabe, gente, que falando, pegando esse gancho do Thiago e pensando na minha área, que é marketing, existe hoje no digital uma estratégia, Thiago, para você fazer a comunicação com empatia e no final ter o resultado, que é a pessoa comprando. É a estratégia de lançamento de produtos ou lançamento de infoprodutos, né? A gente aprende ali uma série de gatilhos mentais, esse é o nome correto, uma série de gatilhos mentais e o tempo certo para fazer aquela informação chegar até o prospecto, chegar até o público-alvo, ou então, como a gente costuma chamar em lançamento, o avatar, né? Que é a sua persona, aquela que realmente está com a dor e dentro dessa dor, aquela que você oferece uma solução para curar essa dor. Por quê? Porque antes de ter essa ideia de lançamento de infoprodutos, o que a gente tinha? A gente tinha um gerenciador de anúncios no Facebook e no Instagram, que lá atrás, quando eu digo lá atrás, parece 10 anos, né? Mas eu estou falando de 3 anos atrás, postava de uma forma geral.
para todo mundo. Aí começou a surgir uma palavrinha mágica chamada segmentação. Eu comecei a aprender a segmentar para homem ou para mulher, qual é a faixa etária, quais são os tipos de interesses, de gostos, né? Quais são os hobbies que essa pessoa tem. E isso, esses 3 anos foram passando. O lançamento de infoprodutos vem para fazer tudo isso que eu falei até agora. Com empatia, a palavra que você usou. Sem empurrar a goela abaixo o produto para alguém que não precisa, que não tem dinheiro para comprar. Então, infoproduto aí, depois da comunicação interna e do marketing digital, passou a ser o menino dos meus olhos, vamos dizer assim. Legal. E até pegando o gancho que você trouxe de gatilhos mentais, eu adoro falar sobre gatilhos mentais, porque o gatilho mental, ele, de certa forma, ele é uma prática de convencimento, mas ele não é uma prática agressiva. Ele enfia a goela abaixo as coisas. Eu lido com empresários, empreendedores, profissionais liberais todos os dias. E o que eu percebo, até mesmo hoje eu tive uma reunião que o cara queria vender, né? E o cara não percebe que ele está sendo inconveniente, né? E aí entra uma palavrinha que o Ricardo Bonazzi colocou aqui, que é a humanização. Quanto mais a relação entre as partes for humana no sentido de... E aí eu vou trazer também aqui o que trouxe o Fernando, né? Ele está perguntando se eu concordo que o principal na comunicação é a pessoa sentir que você está propondo uma solução para ele. E aí tem tudo a ver com o que o Valente está falando também, que é o seguinte, uma comunicação humana é quando você propõe uma solução para o problema dela. Veja, uma solução para o problema dela. Quando você quer simplesmente vender a qualquer custo, você não está propondo uma solução para ela. Você não está sendo empático. E é aí que mora o problema. Esse é o grande problema. E as pessoas, muitas vezes, elas estão tão cegas, mas tão cegas, que elas são tão inconvenientes, mas tão inconvenientes, que o mercado dela, se algum dia ela parar de vender aquilo e ela for para um outro mercado, ela está fechada. Ela nunca mais vende mais nada de tão chata que essa pessoa é. Então, eu quero dizer que usar gatilhos mentais, como você trouxe, é uma maneira fantástica. Existem vários materiais gratuitos que você pode pegar na internet que mostra quais são os gatilhos mentais e como você aplica esses gatilhos mentais no seu dia a dia. E aí, gente, não tem nada a ver com vendas só não, viu? Mas tem a ver quando você quer falar com a tua filha, existe o gatilho mental ali que você pode utilizar. Tem a ver quando você lida com um colaborador, tem a ver quando você lida com um sócio, tem a ver quando você lida com seu marido, sua esposa. O gatilho mental ele vale para a vida, ele não vale só para uma situação específica. Então, eu queria falar que isso que você trouxe faz todo sentido, viu, Natália? Obrigado por compartilhar aqui com a gente. Eu vou aproveitar o gancho, então, já que você falou sobre gatilhos mentais, já que você falou tanto sobre redes sociais, horários de postagem, conteúdos de relevância, enfim, e eu sei que você é especialista nisso, eu sei que você lançou um material super bacana que tem sido muito elogiado nos RNs, pelo menos o comentário é geral de elogio, né? Eu queria que você falasse sobre este material, por favor. Até corei depois que você falou dessa forma, porque quando a gente faz algo com tanto carinho, escreve cada palavra, pensa em cada detalhe e realmente, ainda bem que o e-book tem ajudado as pessoas, porque esse é o objetivo do e-book, né? Que então, faça você mesmo. O título do e-book é esse, faça você mesmo, né? Do inglês, do it, como é que é? Yourself. Me fugiu a palavra, do it yourself. Como divulgar nas redes sociais e economizar na crise. Por que isso, Thiago? Como eu disse no começo da conversa aqui, ao longo dos últimos 3 anos, a maior parte dos nossos clientes na agência Sermos são micro e pequenos empreendedores. E aí, pensando nessa fase, né, o que a gente poderia fazer para ajudar esse público e, é claro, ao mesmo tempo, divulgar o trabalho da Sermos,
eu percebi, ao longo desses últimos 3 anos, como eu estava dizendo, portanto, uma característica em comum nesses clientes. Eles tinham dúvida de identificar o que era conteúdo, sendo que eles mesmos têm a empresa deles, né? E aí eu não estou falando de um segmento específico, não. Eu estou falando de arquitetos, de engenheiros, de salões de beleza, estou falando de, nossa, coachings, o que você pensar, né? Essa é uma característica em comum. Não saber o que é conteúdo para ser divulgado. E depois que ele descobriu que era conteúdo que valeria a pena ser divulgado, ele não sabia como postar e nem quando postar. Por isso que então a gente reuniu aí em 55 páginas esse tintim por tintim, né? Que eu precisaria certamente de mais de 1 hora aqui, que a live do Instagram nos dá, para colocar isso em palavras. Por isso que eu redigi o e-book, né? Então, ele não explica o que é conteúdo, ele não só explica o que é persona ou público-alvo, que é a pessoa para quem você tenta vender, mas ele te explica as técnicas de fazer isso. E nessas técnicas inclui-se algo que você trouxe aqui também, que é a questão dos gatilhos mentais. Como misturar, por exemplo, a questão da escassez. Por exemplo, eu aqui vou usar a questão da escassez agora. Para quem estiver aqui na nossa live e gostar do que eu estou falando sobre o e-book, tem um desconto, Thiago, de 20%. Mas esses 20% é só até hoje às 10 horas da noite. Depois ele precisa voltar para o seu valor original, né? E que o valor original é esse? Como? Tem um gatilho mental aí sendo usado. Isso! É o gatilho da escassez que eu estou trabalhando aqui. Por que isso? Porque se você comprar até as 10... Desculpa, onde que as pessoas podem comprar esse e-book? Legal, já conto já. Então, como eu estava dizendo, o que é o gatilho da escassez, né? Significa que a ideia aqui é trabalhar o seguinte, que se você comprar até as 10 horas da noite de hoje, você terá os 20% de desconto. Se você não comprar, depois você não vai ter esses 20% de desconto, né? Então, é esse tipo de persuasão que faz com que aquela pessoa que faz parte do alvo passe a querer o seu produto. Me surgiu uma ideia agora, sem antes terminar esse raciocínio. O título da nossa live hoje é o que você comunica na crise. E eu resumiria tudo que a gente falou até agora, nesses 45 minutos de live, numa expressão muito simples, que é cure a dor do seu público. Boa. Levando em consideração a questão da frequência dos posts, da tua imagem pessoal no teu perfil, né? Levando em consideração tudo que a gente falou aqui em 45 minutos, mas essencialmente cure a dor dele. Falei do preço, como que se diz? Falei o preço, mas não falei o preço, né? Contei o santo, como que é? Tem um ditado assim, né? Contei o santo, mas não sei o quê. Então, o valor do e-book é R$ 49,90, um valor super irrisório para o conteúdo que ele traz, porque o objetivo não é vender a rodo, o objetivo realmente é ajudar. Então, a gente entende que para empreendedores, esse valor, nesse momento, vem ajudá-lo, que a gente sabe que o faturamento está estagnado ou está em queda, né? E esse e-book, então, até às 10 horas da noite, tem os 20% de desconto de R$ 49,90 para R$ 39,90. E você perguntou, Thiago, onde ele está? Ele está no site puroconteúdo.com.br. Que legal, que bacana. Eu vi uns comentários do Fernandão falando maravilhoso, que leu em 35 minutos e que ele está usando está usando muito, e hoje é uma videoaula. Obrigado, Fernandão. Obrigado aí por estar com a gente. Viu? Natália, nosso bate-papo aqui é sobre comunicação, sobre crise, comunicação na crise. Eu queria que você falasse
sobre a forma como as empresas se comunicam. A gente já falou sobre isso, sobre a questão dos colaboradores, né, de comunicação interna e tudo mais. A gente só deixou de falar sobre a questão da transparência, né? Deixamos de falar sobre transparência e colaboração, porque eu percebo que esses dois itens, eles são pilares para uma boa comunicação interna. Não adianta, eu percebo, você tentar enganar o seu colaborador muitas vezes, né? As pessoas acreditam, eu vou falar aqui, vou falar ali, vai dar tudo certo. Eu queria que você desse uma pincelada sobre esse assunto, por favor. Legal, um assunto cabeludo para os últimos 15 minutos de live, né? Mas vamos lá, vou tentar. Não vamos tudo isso não, porque nós entramos um pouquinho antes. Então, 3 Uau! resposta. Legal, vamos lá, vou tentar ser breve aqui. A Rosiana entrou, com a doutora Rosiana, do Expert Trabalhista. Boa noite, Rô, seja bem-vinda. Você sabe, Thiago, que enquanto que você foi falando sobre isso, me veio à mente o primeiro Q&A que eu participei como assessora de imprensa. Olha isso. Tem uns bons 10 anos isso. E eu escutei do meu líder, na época, falando para o cliente, né, que ele estava treinando o cliente para falar com a imprensa ainda, naquela época, em que ele disse assim, cliente, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Então, ele estava justamente falando sobre transparência, né? E é claro que aqui eu trouxe um exemplo de relação com a imprensa, mas que cabe totalmente na relação de empregador-empregado, líder-colaborador, né? Ou então, cliente-fornecedor, né? A mesma questão, transparência sempre. Por quê? Porque isso mantém as relações saudáveis. Você me pediu para falar em 3 minutos, eu resumiria que transparência mantém relação saudável. Não omita, não minta, seja transparente. Hoje eu ouvi uma frase muito legal durante a minha sessão de ansiedade, porque eu estou extremamente ansiosa, estou fazendo essas sessões, que é o seguinte, diga o seu desejo. Né? Então, a situação está assim, né, para o colaborador. Essa é a situação. Mas o meu desejo é que ela melhore nos pontos A, B e C. E eu vou trabalhar para que ela melhore nos pontos A, B e C. Percebe? São formas de fazer essa comunicação, mas sempre sendo transparente. E é claro que quando o assunto é comunicação, pense antes de falar. Pense. Porque aqui, a gente, além de lembrar do nosso amigo Chacrinha, e quem não se comunica se trubica, a gente vai lembrar também de que, velha máxima, comunicação não é aquilo que eu falo, mas é sim aquilo que o outro entende. Então, pensa no funil, funciona o seu cérebro, faz ele funcionar como um funil, porque sim, você precisa pensar antes de falar, certamente. Muito bom mesmo. Quem está participando aqui com a gente é o Paulo Carraro, que está falando. Se vira nos 30 aí, Natália. Está fantástico. Deu certo? Está falando transparência sempre. Perfeito. Obrigado, Paulão. Fizemos uma live na semana passada, foi sensacional. Paulo Carraro, aliás, com a Rô também na semana passada. Fizemos uma live muito bacana também. Show de bola. Yes! É a grande frase a grande palavra de Paulo Carraro. Natália, a gente tem alguns minutinhos aqui, que são exatamente 3 ou 4 minutos, antes do Instagram derrubar a gente. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os empresários, empreendedores, profissionais liberais, colaboradores que estão, todos nós estamos passando por este momento de mudança, dificuldade, né? E que você desse uma mensagem de otimismo a essas pessoas, afinal de contas, tudo vai passar e nós retornaremos em breve a um novo normal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas, por favor. Vamos lá. Me vem, Thiago, falar algo que eu já falei numa reunião hoje,
quero falar numa reunião amanhã também, que inclusive são reuniões de networking, que é o seguinte, né? A gente está na mesma tempestade, mas cada um no seu barco, né? Uns têm filhos estudando em casa, outros não, outros se acidentam em casa, outros caíram metade do faturamento, outros estão lucrando com tudo isso. A gente está na mesma tempestade, portanto, cada um no seu barco. Barcos com mais furo, barcos com menos furo. Fato é que o que vai fazer a gente permanecer vivo depois dessa tempestade é a forma como a gente encara os fatos e a forma como a gente reage diante dos fatos, né? Então, ficar na frente do computador esperando essa situação passar, você vai passar essa situação e vai terminar ela muito pior do que quando ela começou. Porque o que acontece? Vai ter um monte de gente antenado, como o pessoal que está participando dessa live aqui, que vai ter descoberto outras formas de fazer o seu negócio acontecer. E você não. Então, para fechar, algo que eu tenho feito. Mente sã, pratique exercício de manhã, pratique meditação. Eu sei que o Thiago está fazendo. E tem ajudado muito, já vi diferença, viu, gente? Pratique pensamentos positivos. Uma outra frase que eu ouvi, que eu também passei a usar muito, porque fez sentido para mim. Tudo tem dois lados, então se algo é ruim, esse mesmo algo ruim traz um lado bom. E aprenda a enxergar o lado bom. Isso é trabalhar a nossa mente. E aí o físico, esquece só a questão do corpo, mas coloca também tudo o que você está fazendo para manter o seu negócio andando, para manter o seu emprego em pé. Faça sempre aquilo que você acredita que é o suficiente para manter o teu espaço. Que bacana. Eu vou te ajudar aqui a finalizar essa reunião para dizer que ontem eu participei de uma live também com o Gil Carvalho, ele estava lá em Portugal. Eu estava falando para ele que o criador do Post-it, o nome dele é Art Fry, ele fez um comentário que é nas grandes crises, nos grandes problemas que a humanidade viveu e vive, é que na busca da solução daquilo é que vem a inovação. Olha que interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz todo sentido. Ele disse que o Post-it foi criado através de uma situação dessa, né? Ou seja, ele foi buscar uma outra solução e através daquela outra solução ele encontrou um Post-it. Ele pensou em criar o Post-it, né? Então, tem tudo a ver. Obrigado por compartilhar aqui seu conhecimento. O Paulo Carraro está falando aqui, filosofou bonito, parabéns, Natália. É isso aí. Obrigado, Natália, por ter compartilhado com a gente aqui, disponibilizado seu tempo e ficar com a gente aqui hoje. Foi uma noite muito proveitosa. Daria para a gente ficar aqui também mais umas 2 horas falando sobre comunicação em crise, porque é um assunto que não tem fim, né? Então, muito obrigado, realmente. Eu quero agradecer também a todo mundo que participou aí, Paulão, o Ricardo, a Rô, Fernandão, enfim, tantos outros aí, o Vinícius, né? Tantos outros aí que participaram aí com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos aí. Valeu, Valente, obrigado aí, viu? Obrigado, Natália, mais uma vez. Gratidão a todos. E até a próxima, gente. Obrigadão, viu? Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até mais.